Você já ouviu falar sobre a técnica americana chamada afirmações? É o termo que a gente fala aqui em português, né? Se fosse em inglês, meu inglês é horrível, seria affirmations, alguma coisa assim, tá? Eu não estou falando afirmações, estou falando de uma técnica americana criada por... Eu já falo o nome dele. Vamos lá, o nome do autor dessa técnica chamada afirmações é Noam John, né? Tem até um livro em português dele chamado O Código do Segredo do Sucesso, né? E ele criou essa técnica após muito estudo e muito fracasso nas afirmações, né? Aí ele começou a perceber que quando a gente faz afirmações, então eu sou rico, eu sou lindo, né? Ou quando você faz aquelas afirmações, eu agradeço pelo ótimo emprego que eu tenho, eu agradeço pelo amor que eu encontrei da minha vida, ele começou a perceber que nada dava certo, não acontecia aquilo, né? Então ele pegou e conta essa história, né, que ele testou todas as técnicas e era a mesma coisa. Né? Ele escrevia nas paredes, no espelho, aquilo que a gente faz normalmente. Né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos e não emagrecia. Ou então ele falava, eu agradeço a Deus por eu ter emagrecido e não emagrecia. Eu agradeço ao universo pelo grande amor da minha vida que eu encontrei, não encontrava ninguém. Ele começou a perceber que ficar fazendo afirmações 10, 20, 50, 1000 vezes ao dia não resultava em nada. Né? E ele tinha espalhado essas afirmações na casa dele. Né? E disse que um dia ele foi tomar ele foi, disse que no meio de uma chuveirada, né, de um banho, né, ele começou a pensar nessas afirmações, por que não davam certos, né, por que nada acontecia. E aí ele começou a ter uns insights, porque ele começou a observar assim, né, primeiro ele falava, Deus, muito grato por eu conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho. E não acontecia isso, né? Então aí ele começou a contestar Deus. Deus, por que eu não ganho dinheiro com o meu trabalho? E não vinha resposta nenhuma também, né? Aí ele começou a se perguntar por qual motivo ele não ganhava dinheiro. Ele começou a se perguntar por qual motivo ele não tinha uma namorada, por qual motivo ele não conseguia realizar alguma coisa. E ele começou aí quando ele começou a se perguntar, não para Deus, quando ele começou a se perguntar para ele mesmo, começaram a vir algumas respostas, né? E aí ele começou a falar assim, pô, peraí, ele teve uma sacada muito doida. Qual é a sacada que ele teve? Fazer afirmações não acontece muita coisa, tá? Quando ele começou a fazer, quando ele começou a perguntar para Deus por que nada dava certo na vida dele, também não vinha nenhuma resposta. Mas quando ele começou a perguntar para Deus ou para a mente dele por que tal coisa não acontecia, ele começou a ter uns insights. Aí ele juntou tudo isso, colocou no liquidificador e ele fez a seguinte, ele começou a fazer coisa, ele começou a ter as seguintes ideias. Bom, primeiro, Deus fez o mundo perfeito. É uma visão que eu tenho dessa técnica de afirmações. Tá? Vocês vão entender já já o que eu quero falar. Deus fez o mundo perfeito, sem um erro sequer. O mundo é perfeito, sem um erro sequer. Primeiro, ok. Ele deu para o ser humano, nós, livre-arbítrio, certo? Então, todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as afirmações, todos os nossos todas as nossas decisões, para Deus não tem certo ou errado. Tem a decisão que você tomou. Tá? Então, se você chegar para Deus e falar, Deus, por que nada dá certo na minha vida? Sabe o que Deus vai nos responder? Nada. Sabe por quê? Porque Ele deu livre-arbítrio, livre escolha. Então, se a sua vida e a minha vida está uma porcaria,
Deus não tem a resposta, porque para Deus está tudo perfeito. Você que fez uma escolha errada em tomar a decisão errada, por isso que tua vida está uma porcaria. Então, para Deus, se tua vida está boa ou está ruim, Deus não vai descer lá do Olimpo, né, lá do fim do universo, quando ele está administrando o mundo, para dizer, ó, meu filho, você errou aqui. Para Deus você não errou, você fez uma escolha e você está recebendo a escolha, né? O que você emana, você atrai. Tá? Em outras palavras, Deus fez o mundo perfeito, e se o teu mundo não está perfeito, é porque você fez a escolha errada. Então você que tem que corrigir isso. Mas como eu vou corrigir se eu não sei o que eu fiz de errado? Calma que a gente vai chegar lá. Esse Noah, né? Como é que é o nome dele? É Noah. Ele começou a ver o seguinte. Ele começou a fazer explanações. Por que, que a vida dele não andava? Por que, que ele não tinha dinheiro? Por que ele não conseguia alcançar tal objetivo? Por que, que ele não tinha namorada? Eu estou só comentando, né? Por que, que ele estava num emprego que ninguém valorizava ele? Quando ele começou a fazer perguntas para o universo, para a mente dele e até para Deus, começaram a vir algumas respostas. Olha a sacada que ele teve. Ele chegou e falou assim, bom, se Deus faz tudo perfeito, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente, eu vou pegar as afirmações que eu faço, tá? Colocando no presente. Então, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo simples. Eu não consigo um emprego. Eu não consigo um emprego que eu ganhe bem, que me valorize. Tá? Dentro de uma certeza, né? Não adianta você falar, não adianta você ser, não adianta você ser faxineiro e você quer ganhar 20 mil reais por mês. Vamos ser coerentes também nisso, né? Também não é bem assim, né? Deus, Deus, eu sou faxineiro, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Como faxineiro você não vai ganhar. Vamos ser coerentes. Então o que ele começou, o que ele começou a arquitetar? Então vamos lá. Eu quero um emprego na minha profissão que eu ganhe bem de acordo com o mercado. Ponto. Então, de vez ele começar a afirmar eu vou conseguir um emprego que eu vou ganhar bem, ele fez diferente. E ao invés de ele chegar para Deus e perguntar por que ele não conseguiu um emprego, esse emprego, o que ele fez? Ele começou a fazer a seguinte ideia. Olha a técnica das formações. Deus, né, ele sempre cumprimenta, né? Deus, muito bom dia. Deus, muito boa noite. Deus, eu agradeço por eu estar num emprego, numa empresa onde eu sou valorizado, eu exerço minha profissão e eu ganho bem. Tá? Eu ganho bem. Então, Deus, muito grato por eu ter encontrado uma empresa, ser contratado por uma empresa onde eu presto o meu serviço, faço meu serviço, ganho bem e sou muito bem atendido, sou muito bem valorizado. Então eu coloquei no presente que eu já estou trabalhando numa empresa, não falo o nome da empresa, deixem aberto isso, tá? Nunca falo o nome da empresa, nunca falo eu quero namorar com a Maria ou com o João, sabe? Deixa o universo trazer o melhor para você. Então ele fez uma afirmação, tá? Que ele estava trabalhando numa empresa e que estava sendo valorizado, estava ganhando bem. Só que ele não estava trabalhando, mas ele já estava se vendo nessa empresa. Bom, mas eu já fiz essa técnica. Você fez essa técnica e não deu em nada. Né? Por quê? Porque isso chama-se visualização criativa. Né? Porque muitas vezes você também não faz a coisa certa. Olha onde entra a formações. A formações entra a partir do momento que você faz a afirmação que você alcançou o que você quer. Olha o que ele faz. Né? Deus, muito grato por eu ter conseguido esse trabalho fantástico. Ponto. Aí ele faz as explanações a Deus, ou para a mente, ou para o universo. Deus, como é que eu cheguei nessa empresa? Como que essa empresa me localizou? Como que essa empresa me achou? Como que eu achei essa empresa? Que atitude que eu tive para alcançar essa empresa? O que eu mudei em mim para eu chegar nessa empresa? Qual foi o caminho que eu segui? Quem me ajudou? O que eu mudei?
quais foram as decisões que eu tomei na minha vida para chegar nessa empresa e como que eu mereci chegar nessa empresa e nesse emprego. Entendeu a ideia? Você começa a perguntar como que eu cheguei, como me acharam, como que eu fui para lá, como que eu mandei o currículo, o que eu mudei, qual atitude que eu mudei, qual foi, sabe? É como se você começasse a perguntar para Deus, tipo assim, você ficou meio esquecido. Como é que é mesmo que eu cheguei nessa empresa? Como é que é mesmo que eu encontrei essa empresa? Como é que eles me encontraram? Na hora que você agradece a Deus por esse serviço que você vai ter, mas você começa a perguntar para Deus e para o universo como que você alcançou, começa a vir as respostas. Porque nesse caso, você não está perguntando para Deus que a tua vida está uma merda. Você está agradecendo a Deus pelo emprego maravilhoso que você tem, ganhando bem, só que depois você vai lá, você vai dar uma de esquecido. Como é que eu cheguei, como é que eu alcancei, etc. A mesma coisa vale para amor, a mesma coisa vale para um monte de coisas. Para vocês terem uma ideia, essa técnica ela pode usar. Eu uso muito essa técnica quando eu quero ter ideias de como divulgar meu trabalho. Sabe? Pode demorar um pouco, mas eu sempre tenho uma resposta. Tá? Então, essa chama-se a técnica afirmações. Eu vou trazer mais afirmações, né? Eu falei sobre trabalho, mas vou falar sobre amor, vou falar sobre resolver ter mais resultados, tá? Mas fica bem claro o seguinte, gente, a formações, ela tem a ver com aquilo que é real na tua vida. Então, como eu falei, não adianta você ser, por exemplo, um faxineiro, com todo respeito ao faxineiro, né? E querer um emprego de faxineiro para ganhar 20 mil reais. Mas você pode chegar e falar assim, Deus, muito grato por eu estar ganhando 20 mil reais. Como que eu cheguei nisso? Então, de repente, o universo e Deus vai te mostrar. Olha, vai fazer um curso, vai fazer um aprimoramento, isso vai levar tempo, mas você pode chegar. Mas não peça uma coisa que não é real na sua vida, tá? Não peça uma coisa que não é real na sua vida. Mas experimenta, tá? Funciona e funciona bem. Então, essa técnica chama técnica de afirmações. Eu, Franco Guisetti, uso muito essa técnica com os meus clientes de coaching holístico, coaching amoroso, reprogramação mental, desbloqueio quântico, desbloqueio emocional, funciona muito bem. Só quero dizer uma coisa, gente. É uma técnica que funciona quando você está fazendo uma série de melhorias na sua vida. Porque também não adianta usar essa técnica e você, por exemplo, ter uma série de travas que te seguram. Mas essas travas são outros departamentos. Tá? São outros departamentos, mas pode ter certeza, ela funciona. Experimenta. Maravilha? Meu nome é Franco Guisetti, trabalho com a parte terapêutica, tá? E também trabalho com a parte de consulta de tarô e baralho cigano e mapa numerológico. Para você saber mais sobre esses atendimentos, WhatsApp 11 99369 5791. Vocês notaram que o Leozinho chegou, né? Olha o rabo dele aqui. Né? Ele está deitado aqui. Não vou pegar ele porque já estamos no final do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre mapa numerológico, consulta de tarô, reprogramação mental, terapia de vidas passadas, desbloqueio quântico, entre em contato. Essa técnica eu uso muito nas minhas terapias, junto com outras técnicas que a gente tem. Fechou? Usem, depois comentem. Tchau.